Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa 13ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 13ª aula nós vamos aprender sobre estruturas de loop, né? O que são estruturas de loop? Bom, estruturas de loop permitem que você execute uma ou mais linhas de código repetitivamente. Você pode repetir as declarações de uma estrutura de loop até que a condicional validadora seja falsa ou false, podendo também especificar um número de vezes para essa execução ou uma vez em cada elemento de uma coleção ou array, né? Então, o que quer dizer isso? Existem as estruturas de loop, então são códigos de repetição, né? Eu posso executar uma mesma linha de comando várias vezes baseadas em uma condição. As condições podem ser condições validadoras verdadeiro ou falso, né? Uma booleana. Pode ser uma especificada por um contador, ou seja, um número de vezes, né? Eu tenho, enquanto for menor do que 10, executa. E eu posso também percorrer um array, né? Utilizando o comando que a gente vai aprender mais um pouquinho agora, daqui a pouquinho, né? Mais para frente, o for each, né? Para a gente percorrer uma coleção ou uma array e exibir cada um desses elementos, né? Para mim, na tela, ou executar alguma coisa com cada um dos elementos de uma matriz, né? A gente não aprendeu o que é matriz, mas mais para frente nas próximas aulas a gente vai aprender. Bom, os comandos de loop, né? Os comandos de laço. O while. O laço while é um fluxo de controle que permite que um código seja executado repetitivamente com base em uma condicional booleana, true ou false. O loop while pode ser associado a uma repetição de uma estrutura condicional if, né? Eu posso associar o while como se fosse um if. Só que o while executa um número de vezes aquela opção até que ela se torne falsa. Ao contrário do if, que compara uma condicional, se ela é verdadeira ou ela é falsa, né? Outro comando que a gente encontra também para laços, né, o loops, é o for. O loop for é uma estrutura de loop baseada em um contador e é muito simples, muito similar ao while, né? O for é controlado por um código, por um bloco de três comandos que estabelece uma contagem, né? Ou seja, o bloco de comandos seja executado um certo número de vezes, né? Então, o loop for ele é baseado em um contador. Eu executo ele baseado num contador. Então eu digo que ele vai começar eu vou associar ele no parâmetro um contador, um índice. Enquanto esse índice for menor ou maior a uma comparação, né, digamos menor do que 10, eu vou associar uma variável, eu vou pegar esse meu contador e vou agregar um valor a ele para não ficar um loop eterno, né? Então para ele ir agregando um valor a mais ou um valor a menos, dependendo da minha utilização. Enquanto isso, cada vez que ele entrar no loop, eu posso executar um certo comando, né? Uma certa estrutura de comandos, né? Bom, a gente vai ver um pouco mais pra frente como é que funciona esses dois loops, né? Agora a gente vai só entender como é que funciona o loop for each, né? Porque o loop for each é uma estrutura de loops para interação entre arrays e matrizes, né? É um for simplificado que dispõe de que descompõe vetores e matrizes em cada um dos seus elementos por meio de uma cláusula else, né? O que ele faz? Então, for each é um for para percorrer matrizes, né? Ou arrays, né? Ele pega, ele dispõe, né? Ele descompõe cada uma dos elementos da minha matriz ou do meu array de forma isolada, né? Eu trato cada um deles. Cada vez que eu executar o loop, ele vai pegar um dos meus elementos da minha matriz e vai tratar ele de alguma forma. Vai mostrar ele na tela, ou vai excluir, ou vai fazer alguma coisa com aquele índice, né? Com aquele elemento baseado naquele índice, né? Bom, os comandos então que a gente pode utilizar dentro dos nossos loops, né? Que é o comando continue, quando executado em um bloco de comandos for ou while, ignora as instruções restantes até o fechamento em chaves, né? O fechamento das chaves, né? Dessa forma, o programa segue para a próxima verificação da condição do loop, né? Então, quando eu coloco um continue, eu digo para ele, ignora esse laço que tu está fazendo nesse momento, né? E pula para a próxima verificação. Ou seja, se eu estiver fazendo um contador de 0 a 10 e eu disser que se esse índice for igual a 7,
tu vai parar essa execução, ou seja, tu não vai exibir para mim esse set, digamos assim, e vai pular. Então ele vai fazer o que? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ele vai pular esse set, né? Esse é um exemplo do uso do continue. Já o comando break, como a gente já viu no switch, né? Ele aborta a execução, para a execução do meu bloco de comandos. Sendo no if, sendo no for, sendo no while, ele para a execução. Então, se esse valor tal for igual a set, para a execução. Então ele aborta a execução do meu loop. Uma pessoa, para ficar mais simples a gente tem, né? Então vamos fazer um exemplo simples, né? Usando o Dreamweaver, vamos fazer um laço bem simples, utilizando 2 dos 3 comandos que a gente aprendeu. Já que a gente ainda não aprendeu a utilização de matrizes, a gente vai deixar o loop for each para mais tarde, né? Mas a gente já entendeu como é que funciona o conceito dele. Assim que a gente aprender matrizes, a gente já vai aprender a utilização do loop for each, né? Então vamos criar uma nova pasta, vamos chamar de aula 13 e vamos criar um novo arquivo index que a gente tratar dos nossos loops, né? A gente não vai precisar de uma classe, porque afinal a gente não tem a necessidade por enquanto de utilizar uma classe, então a gente só vai usar mesmo o index para exibir esse nosso loop, né? Só para entender como funciona um loop. Bom, vamos começar pelo loop while. O loop while, ele tem uma característica só, que o parâmetro dele só faz uma verificação de variável. Então eu tenho que criar uma variável externa. Então vou chamar de índice essa variável e vou dizer que ela vai armazenar o valor de 0, certo? E eu vou criar meu loop while, né? Aqui dentro do meu loop while, o único parâmetro que ele recebe é o meu índice, certo? Então o que eu posso fazer no índice aqui? Eu posso verificar o seguinte: eu posso fazer de duas formas. Simplesmente colocar índice, que ele vai automaticamente entender que índice é um valor verdadeiro, né? Ou igual a true, né? Eu posso dizer que ele, enquanto ele for verdadeiro, mas na verdade eu não necessito disso. Ele entende que quando eu coloco o índice, então enquanto o índice for verdadeiro, uma condicional verdadeira, né? Eu vou executar um certo valor a ele, né? Ou eu posso fazer também, como eu estou lidando com valores, né? Eu posso usar o meu loop para verificar um valor. Enquanto ele for menor ou igual a 10, no caso, como a gente está tratando de valores, não de condicionais verdadeiras ou falsas, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar enquanto menor ou igual a 10, eu vou executar. Então eu vou dar um eco, só para mostrar o meu índice, né? Vou mostrar meu índice. E já vou aproveitar aqui, vou colocar colocar aqui um BR para dar uma quebra de linha, no meu loop, né, para mostrar meus valores. E eu vou pegar o meu índice e vou agregar um valor a ele, mais, para ele não ficar no loop eterno, né, porque eu tenho que chegar a um valor de 10, né, uma hora eu tenho que chegar. Então se eu nunca colocar, ele vai ficar sempre no 0. E vai ficar no loop eterno e vai travar meu programa, né? Então eu tenho que colocar sempre a condicional. E se usar um while, tem que colocar uma coisa que acrescente ou decremente um valor do meu loop, né? Bom, aqui o loop então chegou de 0 a 10, né? Então eu pedi para ele, enquanto o meu valor for menor ou igual a 10, executar, mostrar o meu índice, que o meu índice começa com 0, então vai até 10, né? Porque eu pedi para ele incrementar um valor ao meu índice. Então é de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Bom, feito isso, então vamos mudar a estrutura do meu loop. O que eu vou fazer aqui? Vamos mudar aqui e vamos tirar esse índice daqui, né? Esse índice agora vai ser true, né? Eu vou verificar o seguinte: enquanto o meu índice for igual a true, ou seja, ele for verdadeiro, eu vou executar a ação. Que ação que eu vou mostrar? Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar eu vou colocar uma nova variável, valor, e vou dizer que o valor vai começar com o valor de 10, certo?
E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um loop dentro do outro. Então eu vou criar um while. Vou criar um novo loop. E vou verificar o seguinte. Dentro do meu loop while. Enquanto esse valor for menor do que menor ou igual a 100, melhor, né, para mostrar o 100 também, eu vou mostrar o meu valor. Vou dar um eco no valor. Vou mostrar o valor. Eco valor, né? Eu vou mostrar o meu valor e vou acrescentar o meu valor ao índice, ao meu valor. O que? Vou acrescentar igual mais mais igual, acho, se não me engano, mais igual mais 10, mais igual a 10, ou seja, eu vou pegar o valor atual e vou acrescentar mais 10, né? Isso dentro do meu loop. Dentro dessa verificação eu vou chamar uma if, fazer uma estrutura bem complexa. If, o que eu vou verificar? Se a minha variável valor, não, peraí, deixa assim, não precisa esse if aqui, esquece, não é necessário porque o while já está fazendo aquilo ali. Ou melhor, vou trocar aqui, né? No base de while eu vou fazer um if aqui, que vai ficar bem melhor a estrutura. If, né? Vou verificar. Como eu já estou dentro de um loop, eu não preciso de outro loop. Vou fazer isso aqui. Enquanto o valor for menor ou igual a valor, eu vou executar essa ação aqui. Aí aqui, else, ou seja, ao contrário, quando ele chegar ao fim, eu vou dizer que a minha variável índice vai ter o valor de false. Ele não colocou para mim aqui false, então eu tenho que colocar eu mesmo. False, certo? Identificando a lógica, certo? Então, quando eu chegar no meu 100%, eu vou dizer que o meu loop é falso e vou fechar meu loop. Então ele vai mostrar o meu valor de 10 a 100, se tudo der certo, de 10 a 100. Se a estrutura estiver certa, 10 a 100. 10, 20, 30. Vamos mudar aqui. Vamos mostrar o eco valor, ponto, e vamos acrescentar o seguinte, um BR, para dar um break, né, uma quebra de linha. E vamos mostrar de novo, né? Sabemos que funcionou, mas só por organização a gente vai dar uma quebra de linha. Vamos lá, vamos mostrar a quebra de linha. Pronto, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Quando chegou no 100 foi falso, então ele parou o meu loop. Bom, a gente vai fazer a mesma ideia agora, mesmo tipo de código, só que vamos mudar o loop, né? O tipo de loop. Então a gente vai alternar o tipo de variável, né? Eu vou chamar o meu índice, só que agora o meu índice vai ser o valor que eu defini como 0, né? Pra gente usar o loop for. Aqui então eu vou mudar aqui. Eu vou colocar o for, que ele é baseado num contador, né? Como eu já tinha dito. Então, aqui eu nem preciso mais de int, na verdade. Só tirar aqui. O contador, o loop for por si só ele já vem. Melhor, vou mudar aqui. Eu vou pegar meu valor e vou deixar ele ali, né? Meu loop for, então for, e eu vou tirar isso aqui tudo e vou fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar um valor de índice, né? O índice i, digamos, e ele vai iniciar com 0. Enquanto o meu índice i for menor do ou menor ou igual a 100, né?
eu vou acrescentar ao meu índice i um valor, mais. E agora eu posso fazer a lógica da minha programação aqui, verificar se está tudo correto. Se tiver tudo certinho, é só eu fazer essa verificação. SEL, if não precisa mais, porque eu não preciso de uma validação falsa, né? Eu só preciso de usar o meu if. Enquanto o valor for menor do que 100, eu vou mostrar o valor mais um BR aqui. BR, né? Vou mostrar o meu valor. Vou fazer a mesma estrutura diferente, só que vê que é bem menos linha de comando, né? Aqui usando o contador em for. E vamos executar a minha ação. Vou mostrar o mesmo tipo de valor, a mesma ideia, né? Só que bem mais simples de ser utilizado. O loop, né? Ele já tem uma estrutura toda feita somente para ele. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. A mesma coisa que a gente fez com o loop while, só que de uma forma bem mais simplificada, né? Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula introdutória ao tipo de utilização de condicionais de loops, né? Para a gente entender como é que funciona as estruturas de loop. A gente vai fazer muito isso para frente, né? Para a gente introduzir muito o for each para percorrer arrays, né? Para a gente poder introduzir matrizes ou até mesmo cadastro em banco de dados baseado em matrizes e outras coisas, ou até mesmo contadores para a gente executar uma certa ação baseado numa condicional, né? Ou seja, por exemplo, se eu fizesse uma consulta no banco de dados e eu quisesse mostrar em uma tabela todas as consultas, né? Todos os valores que eu tenho no meu banco de dados em uma tabela, eu utilizaria um código de um loop, né? No caso seria um for each, né? Para percorrer um array. Bom, então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, até a próxima aula.